Olá pessoal, tudo bem? Muita luz a todos, muita paz. Bom, tá saindo um somzinho lá? Tá. Então, dando sequência, hoje nós vamos falar sobre o conceito da Era da Luz. Muito bem. Por que vocês acham, né? Por que vocês acham que Jesus dizia que iria voltar? Né? Existe um conceito, um contexto, né? Mas existe uma condição lá atrás que ele diz assim na Bíblia, que na primeira vinda dele, ele veio como um cordeiro, certo? Ou seja, no sentido de ser uma coisa pacífica, dominada, se curvou a todo o poder que existia lá, certo? Até foi morto e crucificado, vamos por assim. No entanto, a segunda vinda, ele não viria como um cordeiro. Ele viria dotado de todas as faculdades sobrenaturais dadas por seu Pai celestial. Ou seja, ele não viria como um cordeiro para ser novamente pisado, pisoteado e destruído pelas forças das trevas que existem aqui. Né? Muito bem. Uma outra coisa que a gente tem que tentar entender subliminarmente nessas questões é o seguinte. Jesus sempre dizia sobre o dia do juízo final. O dia que a Terra passaria por um apocalipse. Naquela época, né, não havia nenhuma perspectiva de uma mudança de projeto. Ou seja, naquela época todos acreditavam que o futuro de nosso planeta seria idêntico ao da Atlântida. Seria um projeto semelhante. Né? A Atlântida já tinha ido para a guerra e depois para a catástrofe geológica. Um apocalipse total. Né? Ou seja, uma destruição. A gente usa a palavra apocalipse de forma errada, que a palavra apocalipse significa só revelação. Sabe? Do grego significa revelação. Não é fim de mundo. É uma revelação sobre o fim do mundo, sobre o juízo final. Né? Então, todos os profetas antigos previram, né, uma catástrofe, certo? Fogo, aquela coisa toda, assim, né? Guerras e mais guerras. O livro do Apocalipse é cheio dessas visões apocalípticas. Né? E os profetas também, muitos deles, Mateus, tal, tem visões apocalípticas, falando sobre Jesus. Tal, né? Jesus faz previsões apocalípticas. Só que tinha um lance muito interessante. Quando todos os discípulos perguntavam para Jesus quando que será esse dia, Jesus disse o seguinte, né, sabiamente, eu não sei o dia e a hora, mas somente meu Pai, que está no céu, sabe o dia e a hora. Por que ele disse que ele não sabia a hora, nem o dia? Porque isso não havia sido decidido ainda. Tem 2000 anos de história e essa questão ela é muito maleável, de acordo com o comportamento humano, de acordo com uma série de situações. Lá na frente o conselho se reúne e vai tomando decisões. Jesus sabia disso. Então não existia ainda, ninguém tinha decidido que tal dia, tal mês, tal hora, pum, ia acontecer, certo? 2000 anos na frente. Você está trabalhando com coisas maleáveis, não é com uma ciência exata. Né? Você está trabalhando com o ser humano, consciência humana, uma série de fatores aí que entram em discussão. Né? Então, uma das questões, quando Jesus disse, eu voltarei no dia do juízo final, mas eu voltarei dotado de todas as minhas qualidades sobrenaturais. Não mais como um cordeiro. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que, no final dos tempos, hoje, nós temos muito mais consciência de entender o significado dessas palavras. Certo? Né? Como a gente já aprendeu muito sobre a relação de
Jesus com os planos astrais, com os extraterrestres, com todo o projeto Terra, né? E nós estamos chegando no momento exatamente de uma coisa chamada Apocalipse, ou seja, da grande revelação. Tá? E qual vai ser a grande revelação? Então veja bem, nós estamos perto, a palavra Apocalipse, Apocalipse, do grego, ela só significa revelação. Revelação. Então, é muito importante que vocês entendam que nós não podemos associar, é que a gente associou muito o Apocalipse a final destrutivo, mas na verdade, o maior conceito de todo é a revelação. Mas o que será revelado? O que será revelado? Essa é a questão mais importante de todos os tempos, né? Ok? E, presta atenção assim, ó, o que será revelado? Como será revelado? E a pergunta mais importante, quem irá fazer essa revelação? Né? Essas três perguntas são importantes a gente discutir para elas, para vocês entenderem o que vem a ser Era da Luz. Né? Então, a grande revelação é exatamente o marco inicial da Era da Luz. Tá? Todos os grandes profetas do passado interagiam com o plano espiritual. Eles interagiam com as grandes inteligências que coordenam toda a experiência humana nesse planeta. E como se coordenou a Atlântida e se coordenou muitos projetos pela galáxia, eles são muito previsíveis, né? Você sabe o que vai acontecer lá na frente. Vocês estão me entendendo? Um planeta é cópia do outro. Né? Não tem muita coisa diferente que se fazer. Né? Em superfícies densas. Né? É só você olhar o reino animal, todo o comportamento do reino animal, não importa a espécie do animal, se é uma ave, se é um cachorro, se é um tigre, se é um gato, se é uma cobra, parece que eles se comportam do mesmo jeito. Lutando pela sobrevivência, mata o outro e vai, sabe? A programação parece que é muito idêntica. Então é fácil você prever o comportamento humano e aonde a humanidade vai chegar. Depois de tantas as guerras, tantas invasões, tanta destruição planetária. Então, quando a humanidade chega num determinado ponto de maturidade, que é exatamente, basicamente, onde nós estamos hoje, nós estamos numa maturidade científica, numa maturidade de consciência, numa maturidade de ciência, e nós não conseguimos atingir a grande maturidade da chamada vida eterna, ou seja, da maturidade do espírito mesmo. Né? Então, a grande revelação vai ser essa. Mostrar a todo ser humano a vida eterna. Ou seja, que nós somos espíritos imortais. Que perecíveis são nossos corpos. Ou seja, a grande revelação será a descoberta da vida após a morte. Essa é a grande revelação. Tá? Que vai transformar o planeta de ponta a ponta. Vai mudar todos os paradigmas. Bom, como vamos fazer essa revelação? Quem vai fazer essa revelação? Você está me entendendo? As coisas acontecem de nível planetário. Você tem que ter algo muito, muito contundente, certo? Para convencer todas as religiões e toda a ciência. Porque hoje, quem é o ditador da verdade deste planeta não são as religiões.
É a ciência. Se a ciência falar que isso é verdade, pode a religião dizer que não é, mas vai ser. Então, o primeiro foco para mudar o planeta, as religiões, todo mundo já sabe que tem vida após a morte, todo mundo tem consciência, mais ou menos, né? Não é essas pessoas que a gente tem que convencer. Não são elas que dirigem o planeta hoje, né, em termos. Então, você vai ter que mudar uma classe, né, que é a mais intelectualizada do planeta, que é a classe intelectualizada do planeta. Que é chamada a classe científica, que está atrelada toda a questão política e econômica. Né? Econômica. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Que veja bem, os políticos e os econômicos, os economistas perceberam que ciência que dá dinheiro. Ciência dá dinheiro. Então, se você estiver na frente da ciência com os melhores cientistas, você ganha muito dinheiro. Então, a economia depende da ciência, depende do cientista. Outra coisa, os políticos perceberam que eles dependem da ciência, da economia. E a economia depende da ciência. Então, basicamente, a ciência, ela molda a política e molda a economia. Entendeu? Então, veja bem, você faz um regime político, mas o cientista, durante a Segunda Guerra Mundial, inventou a bomba atômica. Certo? Mudou a face do planeta. Mudou o jogo de forças. Mudou o equilíbrio de poder, entendeu? Você está me entendendo? Mudou o equilíbrio de poder. Né? Então, hoje, quem está no topo da cadeia piramidal da humanidade é isso aqui. Né? Então veja bem, os ETs não são burros, eles sabem disso. Então, existe... Aqui em cima está a ciência. Né? Da ciência depende a economia, e a política vem logo abaixo. E hoje as religiões estão abaixo de tudo isso aí. Né? Porque todos os países, por exemplo, União Soviética, China, as grandes potências militar e econômica, não tem nada a ver com religião, eles não apitam nada lá. Certo? Nos Estados Unidos e no mundo ocidental capitalista, a religião também não apita nada. Certo? Os estados são laicos, ou seja, toda a coordenadoria do Estado não depende da religião. A religião é uma coisa à parte. Certo? É um poder paralelo, fica ali e não apita nada. Eles não têm mais o poder que tinham antigamente. Hoje a religião só tem mais poder no Oriente Médio. Certo? Só que o Oriente Médio, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Oriente Médio é um deserto do cacete. Ele só tem uma coisa lá. Petróleo. Eles não têm mais nada. O dia que o nosso mundo está há 30 anos de se ver livre do petróleo. Certo? Você vê que em 2030 todos os carros da Europa serão movidos a energia elétrica. Você não dependerá mais do petróleo. Não russo, petróleo, sabe? Então, vai haver uma mudança tecnológica muito rápida e o Oriente Médio vai dançar. Ele vai ter o que vender para você. Eles não têm poder. O poder econômico dele vai cair a zero. Aqueles marajá que você vê, aqueles puta cara de Dubai, compra carro de ouro, porque eles não têm onde enfiar o dinheiro. Você tem que entender que eles não têm o que fazer com o dinheiro lá. Lá é só investir em petróleo. Ou eles vão investir em bancos estrangeiros. Pegam o dinheiro e investem nos Estados Unidos, investem na Europa, sabe? Porque lá eles não têm o que fazer com o dinheiro lá. Faz aqueles puta prédio quando não vai ninguém, não mora ninguém naquela bosta. Você viu? Dubai? Você viu a história de Dubai? Tudo vazio aqueles prédios. Ninguém quer morar lá. Que é muito caro, tudo mundo não tem o que fazer, não tem onde. Não é, porque você não tem onde trabalhar, não tem onde ganhar dinheiro, não tem onde investir ali. Eles quiseram fazer uma Suíça ali, mas dançaram, né?
Entendeu? Porque só tem o petróleo. Então o mundo já está planejando essa saída do petróleo. Está todo mundo investindo em energia elétrica, em chamada energia alternativa, fonte alternativa. Tá? Então carros já estão sendo 100% elétricos, as baterias estão cada vez melhores. Acabou a dependência do petróleo, certo? Mesmo para grandes redes de produção elétrica, então a eólica, tal, solar. Se cada indivíduo botar uma placa solar na sua casa, você não precisa mais de energia elétrica, cara. Energia do Estado, sabe? É só baratear esse produto. É só baratear a placa. Imagine se cada casa pudesse criar uma independência de eletricidade, né, do Estado, né? E o resto você deixa para as indústrias e tudo mais, que precisa de alta potência. Entendeu? Mas financiar se fosse R$ 500, todo um equipamento de instalação. Que é? Não é tão simples assim. O problema das placas solares, ela movimenta a televisão, movimenta a luz, computador, tudo, mas ela não vai movimentar chuveiro, nem movimenta motor. Porque as placas solares, elas não geram potência. E um motor elétrico precisa de muita potência. Certo? Tantos HP e tal. Tá? Então, por isso que às vezes você tem que instalar uma placa solar e que se você tiver um motor, alguma coisa, né, mais pesada na sua casa, um chuveiro, por exemplo, você não movimenta, né? Puxa muita corrente. Esgota a sua bateria em 10 minutos. Mas essa televisão, essas coisas não puxa luz, não puxa energia nenhuma, as luzes de LED. Você está entendendo? Tudo é watts. É watts. Quantos watts você produz e quantos watts você consome por hora. Então é um cálculo simples. Quantos watts produz por hora e quantos watts você consome por hora? Uma casa, uma residência média. Né? Entendeu? Mas aí, o que gastaria? Chuveiro elétrico, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos instalar aquecimento solar no chuveiro. Mas solar, não por eletricidade. Aquele que vem de água, solar, sabe? No Brasil dá, na Europa não dá. Já não dá porque lá é muito frio, lá neva, o sistema não funciona. Mas aqui dá, aqui dá, esquenta a água com o sol. Não gerando energia elétrica, é outro sistema. Né? Tem, claro que tem. Tem muita energia solar hoje. Tem. Aí ele chama aquecedor solar. Não é gerador solar, né? Ele é um aquecedor solar. As placas, aquelas placas são, né, de energia elétrica, geração de energia elétrica. Bom, então, nós percebemos que o mundo está mudando muito, né? Então, toda a coisa, por isso que eu estou falando para vocês que no terceiro mundo, que hoje são ricos e milionários, né? Eles não vão ser mais. Nós não vamos mais depender deles, não vai ter mais o que vender para a gente. Ou eles mudam, sabe? Israel é muito inteligente, porque Israel não tem petróleo, Israel não vive de petróleo. Certo? O Israel investe em tecnologia, na área industrial, então eles são muito inteligentes. Entendeu? Mas o Oriente Médio em si, que já são pobres, daquela jeito, só quem é rico lá são os donos dos poços de petróleo, né? O povo fica na merda. Sabe, é só andar um pouquinho lá, você vê que o povo vive na merda. É só os reis, os neguinhos, donos de posse que tem dinheiro lá, são os marajás. Bom, então, essa terceira força vai ficar muito fraca. A potência vai ficar muito fraca. Então, se você quiser mudar o mundo, se você quiser mudar o mundo, quem está lá fora, você tem que mudar esses caras aqui. Se você mudar a cabeça desses caras aqui, você muda o mundo. Tá? Então, não adianta o ET aparecer para mim aqui. O ET aparecer para mim aqui, eu já falei para ele, assim, eu não mudo nada, não tenho poder nenhum. Vai aparecer, a gente brinca com ele, né? Claro, você acha que ele não sabe? Vamos supor que nós vamos fazer uma grande revelação para o planeta. Não adianta você revelar para o Laércio. Né? Se quer mudar o mundo, tem que revelar aqui. Certo? Fazer a revelação para a ciência. A ciência convence todo mundo. Ela cria a mudança de paradigma mundial. Certo? Então, é óbvio
que os ETs estão preparando uma boa. Certo? Para esses caras. Porque eu não preciso de convencimento. Você nunca precisou. A gente sempre foi religioso, sempre foi pessoas espiritualizadas de uma certa forma. Você está entendendo? Né? A gente não precisa de muito para estar no caminho espiritual, cara. A gente nunca precisou, a gente sempre foi pobre do caralho, né? Então não tem nada a perder, cara. Você está entendendo? A gente fala, o que vier é lucro, né?